Se você quer abrir as veias do pênis, fazer o sangue circular com força e parar de broxar, comece olhando para algo simples. O ovo. Ereção forte depende de vasos livres, flexíveis e bem nutridos. E o ovo, quando entra todos os dias na sua alimentação, trabalha exatamente nesse ponto. Eu sou Vanessa Barros, médica há mais de 20 anos, especialista em saúde masculina e nutrição clínica. O que quase ninguém te explica é que o pênis é um órgão vascular. Se as artérias estão rígidas, inflamadas ou fracas, o sangue não entra com pressão suficiente. Resultado: ereção fraca, curta ou inexistente. O ovo entra como aliado porque nutre o endotélio, que é a camada interna dos vasos. Melhora a produção de óxido nítrico e dá ao corpo os blocos certos para manter as veias abertas e funcionais. Agora, preste atenção. Comer ovos todos os dias não é sobre exagero, é sobre regularidade. É dar ao seu corpo diariamente os nutrientes que mantêm suas veias vivas, flexíveis e prontas para responder quando você precisa. Agora eu vou te mostrar como comer o ovo do jeito certo para ajudar o sangue a chegar no pênis com mais força, sem atrapalhar suas artérias e sem transformar um aliado em problema. Aqui é onde muitos homens erram, não no alimento, mas na forma de preparo. Primeiro, entenda isso. O ovo precisa nutrir suas veias, não inflamá-las. Quando você afoga o ovo em manteiga, bacon, margarina ou gordura animal, você anula parte do benefício. Não porque o ovo seja ruim, mas porque essas gorduras endurecem os vasos e atrapalham exatamente o fluxo que você quer melhorar. Ereção forte não combina com artéria rígida. O preparo ideal é simples e realista. Ovo cozido é um dos melhores caminhos. Ele preserva os nutrientes, melhora a absorção da proteína e não oxida o colesterol da gema. Quando o homem começa o dia com ovos cozidos, o corpo recebe logo cedo matéria para hormônios, nervos e circulação. Isso faz diferença ao longo do dia, inclusive à noite. Ovo mexido também funciona muito bem, desde que seja feito com fogo baixo e gordura certa. Azeite de oliva em pouca quantidade é suficiente. O fogo alto destrói antioxidantes importantes da gema e gera inflamação. Eu sempre digo no consultório, cozinhar com pressa cobra um preço depois, principalmente na circulação. Evite ovo cru. Além do risco de infecção, o corpo absorve muito menos proteína quando o ovo não é cozido. Cozinhar não mata o valor do ovo, pelo contrário, facilita que o seu organismo use aquilo que interessa para a ereção. Agora vamos falar de quantidade, porque isso tira o medo de muita gente. Para a maioria dos homens saudáveis, 1 a 2 ovos por dia, de forma constante, já é suficiente para criar um ambiente favorável no corpo. Não é sobre exagerar, é sobre repetir. O pênis responde à constância, não a extremos. Outro ponto importante: comer ovo sozinho ajuda, mas comer ovo junto com vegetais ajuda ainda mais. Quando você combina o ovo com tomate, cebola, folhas verdes ou legumes, o corpo absorve melhor vitaminas importantes para os vasos. Isso potencializa o efeito sem precisar de nada artificial. E deixa eu ser muito clara com você agora. Não jogue a gema fora. Se você faz isso, está abrindo mão justamente da parte que mais ajuda seus nervos, seus hormônios e suas veias. A clara constrói, mas a gema regula. Ereção precisa dos dois. Agora eu quero que você entenda por que o ovo age direto nas veias do pênis e por que tantos homens só voltam a ter ereções firmes quando param de ter medo da gema. O que mantém uma ereção não é força, nem idade, nem virilidade, é vasodilatação. As veias precisam relaxar para o sangue entrar rápido em grande volume e ficar ali preso. Quando isso não acontece, o pênis até tenta reagir, mas falha. E o ovo trabalha exatamente nesse mecanismo. Dentro do ovo existe um nutriente que quase ninguém fala, mas que eu, como médica, observo todos os dias nos exames e nos resultados clínicos: a colina. A colina é essencial para o funcionamento das células, do sistema nervoso e principalmente para a comunicação entre cérebro, nervos e vasos sanguíneos. Sem colina suficiente, o comando até sai da cabeça, mas não chega com força ao pênis. E aqui está o ponto-chave. A colina está concentrada na gema. Quando o homem come só a clara, achando que está se protegendo, ele está sabotando a própria ereção.
A gema também carrega gorduras boas que servem de matéria para os hormônios sexuais masculinos. Sem isso, a testosterona cai, o desejo cai e a firmeza vai junto. Além disso, o ovo é uma das melhores fontes naturais de proteínas de alto valor biológico. Essas proteínas ajudam a reconstruir tecidos, inclusive os vasos sanguíneos. Veia saudável é veia flexível. Veia flexível abre mais. Veia aberta deixa o sangue entrar com pressão e pressão é ereção. Outro detalhe que poucos homens sabem, o ovo ajuda a reduzir inflamação silenciosa. Inflamação é um dos maiores inimigos da circulação peniana. Ela endurece as artérias, diminui o calibre dos vasos e faz o corpo economizar sangue, inclusive na hora do sexo. Quando a inflamação cai, o corpo volta a priorizar funções que antes estavam bloqueadas. É por isso que eu digo com responsabilidade médica, comer ovos todos os dias cria um ambiente interno favorável para que o pênis volte a responder como antes. Não é mágica, é o corpo recebendo o que precisa para funcionar direito. Agora vem a pergunta que todo homem faz em silêncio. Em quanto tempo isso começa a fazer diferença no pênis? Nos primeiros dias, a maioria dos homens sente mais energia ao acordar, menos cansaço mental e uma sensação de corpo mais ligado. Isso acontece porque o cérebro e o sistema nervoso começam a receber colina, vitaminas do complexo B e proteínas de qualidade. Eção começa na cabeça, lembra disso? Entre 2 a 3 semanas, o que eu vejo com frequência nos relatos e exames é melhora da circulação periférica. As mãos ficam mais quentes, o corpo responde melhor ao estímulo físico e o pênis começa a reagir com mais facilidade. Não é ainda aquela firmeza máxima, mas já não é mais o mesmo de antes. O sangue entra com menos esforço. A partir de 4 a 6 semanas, quando o consumo é constante, muitos homens percebem algo importante. A ereção passa a durar mais. Ela não cai no meio, o medo de falhar diminui e isso é fundamental porque o medo trava o sistema nervoso e fecha os vasos. Quando a confiança volta, o corpo libera ainda mais fluxo de sangue. E aqui entra um ponto que eu sempre faço questão de dizer. Não é só o ovo isolado, é o ovo abrindo caminho para o corpo sair do estado inflamatório e voltar ao equilíbrio. Com menos inflamação, as artérias do pênis ficam mais responsivas. Com mais nutrientes, o endotélio, a parede interna das veias, funciona melhor. Resultado, veias mais abertas, mais sangue e mais firmeza. Agora eu preciso falar diretamente com você sobre quem mais se beneficia ao comer ovos todos os dias e quem precisa apenas ajustar a forma e a quantidade para não travar os resultados. Nessa fase, o corpo produz menos testosterona, os vasos ficam mais sensíveis à inflamação e qualquer deficiência nutricional pesa mais. O ovo entra como um restaurador silencioso, devolvendo matéria para hormônios, nervos e circulação. Homens com barriga abdominal também costumam responder muito bem. A gordura visceral inflama o organismo e atrapalha o fluxo sanguíneo peniano. Quando o ovo substitui cafés da manhã cheios de açúcar ou pão refinado, a glicose estabiliza, a inflamação cai e o sangue volta a circular melhor. Não é raro o pênis reagir antes mesmo da balança mostrar mudança. Agora, atenção! Homens que já têm colesterol alto no sangue, não apenas na dieta, precisam de equilíbrio. Isso não significa parar de comer ovos, significa não exagerar e não combinar o ovo com gorduras erradas. Um ovo por dia, preparado corretamente, costuma ser bem tolerado. O erro é comer ovo frito em gordura animal e depois culpar o ovo quando o exame vem alterado. Outro grupo que melhora muito é o homem estressado. O estresse fecha os vasos, aumenta o cortisol e bloqueia a ereção. O ovo fornece vitaminas do complexo B e colina que ajudam o sistema nervoso a sair do modo de alerta. Um sistema nervoso mais calmo libera melhor o fluxo de sangue para o pênis. Eção também é relaxamento. E deixa eu te dizer algo que muitos não gostam de ouvir, mas precisam. Não adianta comer ovo certo e continuar vivendo errado. Dormir pouco, beber em excesso e ficar o dia inteiro sentado trava qualquer benefício. O ovo abre portas, mas quem precisa atravessar é o seu corpo. Quando o homem entende isso, ele para de buscar soluções rápidas e começa a construir uma base sólida.
E essa base devolve algo que não tem preço: confiança na própria resposta sexual. Não depender de comprimido, não depender de desculpa, não depender da sorte. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque aqui estão os sinais claros de que o ovo está funcionando no seu corpo e no seu pênis, mesmo antes de você perceber conscientemente. Esses sinais não mentem. O corpo fala e quando você aprende a ouvir, ganha vantagem. O primeiro sinal costuma ser resposta mais rápida ao estímulo. O pênis não fica mais pensando para reagir. Um toque, um pensamento, um beijo e ele começa a responder. Isso acontece porque os nervos estão melhor nutridos e o fluxo de sangue encontra menos resistência. Quando o corpo está inflamado ou deficiente, ele demora. Quando está nutrido, ele obedece. Outro sinal muito comum é a sensação de peso e preenchimento. O homem percebe que o pênis fica mais cheio, mais quente, mais vivo. Isso é sangue entrando e ficando. Ereção fraca é ereção vazando. Ereção firme é sangue bem retido. O ovo contribui justamente para melhorar essa retenção ao fortalecer os vasos. Muitos homens também relatam retorno ou intensificação das ereções matinais. Eu sempre digo, isso é um termômetro da saúde vascular e hormonal. Quando a ereção aparece pela manhã sem esforço, é porque o corpo está funcionando em harmonia. Quando ela some por muito tempo, é sinal de alerta. Quando volta, é sinal de recuperação. Outro ponto importante é o controle durante a relação. Não falo só de firmeza, mas de duração. Quando a circulação melhora e o sistema nervoso está mais equilibrado, o homem não entra em pânico, não acelera demais, não perde o controle. A confiança cresce porque o corpo está sustentando a resposta. E tem um sinal que quase ninguém associa ao pênis, mas que eu observo muito: melhora do humor e da autoestima. O homem fica mais seguro, mais presente, mais disposto. Isso não é só psicológico, é bioquímico. Hormônios equilibrados e vasos saudáveis mudam o comportamento, e comportamento confiante melhora ainda mais a ereção. É um ciclo positivo. Agora eu quero fechar essa conversa olhando para você com a maturidade de quem já viu muitos homens errarem e muitos outros acertarem quando decidiram cuidar do básico. O que mantém um homem firme, confiante e funcional ao longo dos anos não é excesso, não é milagre e não é moda, é constância. Comer ovos todos os dias não é uma estratégia agressiva, é um hábito silencioso que sustenta o corpo, sustenta as veias, sustenta os nervos, sustenta os hormônios. E quando isso está sustentado, o pênis responde naturalmente. O erro de muitos homens é querer resultado imediato e abandonar aquilo que funciona, porque não explodiu da noite para o dia. Mas o corpo masculino funciona como construção. Primeiro ele desinflama, depois ele regula, depois ele fortalece e então ele entrega firmeza, duração e segurança. Quando você transforma o ovo em parte da sua rotina, sem exagerar, sem medo da gema, sem combinar com hábitos que sabotam, você cria um terreno onde broxar deixa de ser regra e passa a ser exceção, não porque você está forçando o corpo, mas porque ele finalmente tem o que precisa para fazer o que sempre soube fazer. E eu quero que você entenda uma coisa importante como médica e como mulher experiente. Homem que cuida da saúde íntima não está fraco, está no controle. O verdadeiro homem não é o que finge que está tudo bem, é o que age antes de perder. Se você aplicar isso com constância, dormir melhor, reduzir exageros e respeitar seu corpo, o resultado não será só sexual. Será postura, será presença, será segurança no olhar.